programa, convidámos para este painel um conjunto diversificado de especialistas nesta área, mas que, como foi referido e como é dito no subtítulo deste seminário, em que se pretende fazer um enquadramento e desafios relativamente a esta questão da programação nesta faixa etária e o que traz à volta disso. Em primeiro lugar, iremos ter o Dr. Bruno Ferreira, embaixador desta iniciativa para Portugal, e que nos virá dar e mostrar o que é que a Comissão Europeia pretendeu ao lançar esta iniciativa. Tenho ainda ao meu lado direito o professor José Luís Ramos, da Universidade de Évora, coordenador do Centro de Competência da Universidade de Évora. Depois, ainda à direita, a doutora Fernanda Ledesma, da AMPRI, Associação Nacional de Professores de Informática, e no extremo direito, o engenheiro João Baracho, da CDI. Eles depois explicarão, cada um deles, a sua atividade. Portanto, dou a palavra desde já. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, agradecer e cumprimentar as pessoas presentes no painel aqui comigo. Agradecer também ao agrupamento de escolas de Santa Maria dos Olivais e também, se me permitirem, um agradecimento especial à Direção-Geral de Educação e à sua equipa, que foi incansável na divulgação desta iniciativa por toda a comunidade escolar. Tal como foi referido, eu sou o responsável por divulgar esta iniciativa em Portugal, a CUDWIC, que vai na segunda edição, e vou começar por falar-vos como é que esta iniciativa surgiu. Surgiu no ano passado, o grupo de jovens consultores da Comissão Europeia sugeriu à Vice-Presidente Anélia Cruz para que pudéssemos realizar uma iniciativa nesta área ao nível europeu. Eu sou um dos jovens consultores e então em 2013 conseguimos realizar a primeira sessão. Os objetivos desta iniciativa, alguns deles já foram também aqui identificados, era dar visibilidade à programação, desmistificar as competências neste domínio. Era importante para nós passar uma mensagem diferente daquela que é, por vezes, o estereotipo para quem utiliza estas ferramentas. Era termos mais pessoas a experimentar a programação, termos mais pessoas a aprender a programar e fazer com que esta iniciativa seja um ponto de partida para a aprendizagem. E depois a questão da promoção da igualdade de género. Efetivamente, esta é uma área que está muito conotada com o sexo masculino, e a partir do momento em que temos mais pessoas a participar, temos diferentes tipos de iniciativas, tentar também com isso desmistificar esta ideia. Em 2013 decorreu a primeira sessão, realizaram-se em toda a Europa cerca de 300 eventos e tiveram envolvidos cerca de 10 mil pessoas. Nesta segunda edição, em 2014, o quadro está ali deslocado, nós temos até à data mais de 2.700 eventos em toda a Europa. Estamos a falar de mais de 90 mil pessoas envolvidas, uma grande diferença para a primeira edição. Em Portugal temos 41 eventos, este é um deles, e temos mais de 1.200 pessoas envolvidas. Só para terem uma ideia, estas são já duas imagens de iniciativas que estão a decorrer nesta semana. Uma imagem de Lisboa, que é o capital do país e um grande centro urbano, uma imagem de Cabeceiras de Basto, que é uma pequena vila do interior, e como podem ver, não há grandes diferenças no aspecto da iniciativa. Portanto, é uma iniciativa que é possível, com vontade, realizar-se um pouco por todo o país. Como é que esta iniciativa aconteceu e como é que ela está organizada? Uma das grandes diferenças da primeira edição para a segunda foi a criação da figura dos embaixadores, que no fundo permite que haja uma ligação entre quem pretende organizar a iniciativa com a própria organização a nível europeu. São pessoas que têm estado em contacto ao longo das últimas semanas e, portanto, têm aqui o papel de facilitadores para a realização de iniciativas. Nós temos também um site onde estão registadas todas as iniciativas ao nível europeu e também, obviamente, as portuguesas,
em que acaba por ser a fonte de toda a difusão de informação e onde está toda a informação, desde recursos também para a própria iniciativa, e que serviu também para que quem quisesse organizar uma iniciativa pudesse ter aqui uma referência a que tipo de iniciativas é que podem decorrer, e portanto esta iniciativa que está hoje a realizar-se também está registada neste site. Depois, há duas áreas em que esta iniciativa tem mais impacto, e podemos definir também ao nível até da própria sociedade de que forma que esta iniciativa pode ter esse mesmo impacto, que é o emprego e a educação. Ao nível do emprego, as competências informáticas são efetivamente uma das maiores lacunas que existe e isso talvez um dos maiores desafios que a Europa enfrenta, e portanto a aprendizagem da programação pode ser uma forma de combater efetivamente o desemprego juvenil. Ainda no âmbito do emprego, o número de necessidades das empresas de pessoas com formação nas tecnologias de informação e comunicação continua a aumentar, quando o número de jovens licenciados acabou por chegar a estagnar num número, e portanto há aqui um grande diferencial que em termos futuros poderá ser um grande problema. Atualmente também mais de 90% dos empregos exigem que haja um mínimo de conhecimento e domínio das TIC, portanto acaba por ser uma necessidade transversal para quem quiser entrar no mundo do trabalho. E portanto há uma estimativa, se o número de licenciados a sair das universidades e faculdades todos os anos, se continuar tal como está, e com o aumento de necessidade por parte das empresas, há uma estimativa para 2020 de uma lacuna de 900 mil postos de trabalho. Quando o emprego é um dos maiores desafios da Europa, acho que isto diz bem da importância que é olharmos para a aprendizagem da programação como forma também de responder a esse desafio. Em Portugal, isso saiu na semana passada um estudo do S-Skills, em que, a partir de 2015, haverá uma lacuna de mais de 8 mil postos de trabalho e 15 mil postos de trabalho em cerca de 2020. Portanto, isto vem reforçar que é um problema europeu, mas também em Portugal, quando a taxa de desemprego ainda continua em níveis elevados, esta poderá ser uma forma de resolução deste problema. Ao nível do currículo escolar, efetivamente o Reino Unido é o único país que tem a programação inserida como disciplina obrigatória no currículo escolar nacional. Estão a ser inovadores nesse aspecto, mas também há uma realidade diferente a esse nível. Por exemplo, na Finlândia pretende incluir a programação em 2016 em todos os grupos etários. Na Estónia e no governo regional da Catalunha querem oferecer, ou já oferecem a programação como opção para os níveis primários e secundários. Na França anunciou a introdução de um curso opcional de programação. Na Itália estão a considerar também introduzir iniciativas. E em Portugal, esta é uma matéria que ainda não existe um esclarecimento cabal e, portanto, até tal como está a acontecer em outros países, é preciso olhar para esta matéria com bastante atenção. Acho que os dados que agora apresentei e outros que são já conhecidos obrigam-nos a refletir para ver de que forma é que a programação poderá entrar no currículo escolar em Portugal. Só para também terem, ou para reforçar esta ideia, foi apresentado este mês um estudo, o Horizon Report Europe, em que é lançado aquele que é o maior desafio escolar na Europa, e as competências digitais para os alunos são um dos maiores desafios, mas também a formação de professores para que eles possam utilizar estas tecnologias e estas ferramentas da melhor forma. Portanto, há aqui uma relação da comunidade escolar bastante forte, que é os alunos e os professores, precisa de haver aqui um reforço, e portanto isto vai reforçar aquilo que disse há pouco. Eu costumo usar muito esta frase, até para desmistificar e ajudar a desmistificar esta questão da programação. Nós, mais do que falarmos sobre a programação, até para cativar as pessoas a experimentarem, nós temos de falar o que é que se pode fazer com a programação. E se nós começarmos a falar mais no que é que se pode fazer do que propriamente na programação, no chavão, no palavrão, se quisermos dizer assim, da programação, vamos contribuir para que as pessoas comecem a olhar para a programação de outra forma. E aquilo que podemos fazer com a programação é bastante diversificado, e há uma ideia-chave para tudo isto, que é a criatividade.
a programação permite-nos usar a nossa criatividade como poucas ferramentas. E se nós formos criativos com a programação, nós vamos descobrir um mundo altamente diferente que não aquele que está intrinsecamente relacionado com a ideia que grande parte das pessoas ainda tem sobre a programação como sendo meramente uma ferramenta. Efetivamente, a programação é uma ferramenta, mas que permite que a nossa criatividade que possa depois suscitar uma série de soluções, uma série de inovações em prol da nossa própria comunidade, em prol do nosso próprio desenvolvimento e, portanto, havendo criatividade, a programação pode efetivamente ser uma grande ferramenta, inclusive para o nosso dia-a-dia. Acredita-se que no futuro próximo, e com a facilidade que cada vez existe em programar, seja um médico a desenvolver aplicações de medicina, seja um mecânico a desenvolver aplicações de mecânica. Porque ele tem o saber de medicina ou de mecânica e ele, melhor do que qualquer outro informático, terá competência para desenvolver aplicações específicas e resolver problemas específicos com essas mesmas soluções. E, portanto, a criatividade tem que ser valorizada e mais do que falarmos na programação, é preciso falarmos naquilo que é possível fazer com a programação. E era esta a mensagem que eu vos queria deixar, esta mensagem final, para pensarmos mais no que é que se pode fazer do que propriamente falar só na programação enquanto uma ferramenta. Muito obrigado. Muito obrigada. Relativamente à questão, e então em Portugal teremos de certeza pessoas na mesa, penso que já o professor José Luís Ramos e a doutora Fernanda Ledesma, que revelaram um pouco como é que a programação já existe no currículo em Portugal e nas atividades que se realizam nas escolas. E, portanto, vou passar ao professor José Luís Ramos, que nos irá falar de pensamento computacional na escola e no currículo. Muito obrigado. Boa tarde. Cumprimentar e agradecer o convite gentil que me fizeram. Cumprimentar os colegas e os alunos e introduzir um pouco o tema do pensamento computacional na escola e no currículo. Parece uma palavra muito cara, mas é barata. Não é nada que não possamos descodificar com facilidade. Isto tem muito a ver com... Eu fiquei contente porque as pessoas que vieram antes ajudaram muito naquilo que eu vou dizer, em alguns casos com exemplos práticos da própria vida e, portanto, tenho a tarefa facilitada do colega da FCT, que foi dessa geração dos espectros. Está aí o Vítor Teodoro também, que é outro sobrevivente dessa época. E isto a mostrar que há aqui uma história e no essencial, aquilo que nós queremos, de certa forma, é retomar um bocadinho o fio a essa história que alguns aí há 10 anos atrás se perdeu e que agora é preciso recuperar. A mim disseram que eu tinha 10 minutos e eu vou tentar ser o mais rápido possível, vou direito ao assunto. Aquilo que é a minha visão e a minha perspectiva sobre a questão da programação é simplesmente esta. Eu acredito que era importante que todas as crianças, em idade escolar, e eu posso ser mais específico, até aos 15 anos, adquirissem capacidades de pensamento computacional, nomeadamente aprender a programação. E tudo o resto eu posso dizer não adianta muito a isto que eu acabei de dizer. E esse era um objetivo que eu acho que o país devia também, à semelhança de alguns exemplos já foram aqui também adiantados, é um objetivo que o país devia assumir. E quando eu digo assumir em todas as suas dimensões, evidentemente. No plano do currículo, no plano da escola, no plano da formação de professores, no plano do investimento. Portanto, tudo isto é, a meu ver, o que eu quero dizer com assumir essa opção do currículo. E, portanto, se me quisesse eu vou embora, posso ir. É menos tempo, é preciso dizer. Bem, este aspecto já foi referido pelo orador anterior. Portanto, isto é uma espécie de uma praga, está espalhado por todo lado. Há enxames e abelhas e ninhos já por todo lado. Portanto, a gente o que tem mais é que fazer também o nosso trabalho e
desenvolver aqui esta perspectiva. Também vou passar este bocadinho, que tinha aqui também só para dizer que isto é uma história, alguma parte dessa história já foi contada, e portanto é só para dizer que não caímos aqui hoje de paraquedas, aprendemos com os erros que fizemos, aprendemos com as coisas boas que fizemos, e como eu disse, eu sinto esta história como uma segunda volta. Já passei uma primeira volta, nessa primeira volta o número de... Isto é uma coisa muito curiosa porque o que nós vimos hoje é que a inovação na sociedade e as condições de vida que nós temos e o progresso deve-se em boa parte à computação, à informática. Basta olhar. Mas ao mesmo tempo nós temos cada vez menos gente nesta área, também já foi dito. E, portanto há aqui qualquer coisa que está a falhar. Nós precisamos de mais gente para continuar a inovar e a progredir. O problema é onde é que ela está? Onde é que está essa gente? Está aí por todos os lados, menos para aqui. Estamos a ter imensa gente na área das humanidades, muita gente na área das letras, muita gente na área... E depois para as outras áreas estão-se a acabar. Qualquer dia temos que os contar pelos dedos. Portanto, há aqui um problema que tem que ser resolvido. E é um problema sério. É um problema sério. Não só do ponto de vista económico, e esse é um aspecto importante, mas também do ponto de vista social, do ponto de vista daquilo que dos sistemas que nós montamos e temos que conseguir manter. Portanto, como é que nós resolvemos este problema? A meu ver, era assumindo o primeiro pressuposto que eu disse. Nós não podemos resolver isto à entrada da universidade, é tarde. Não podemos resolver isto no final do 12º ano, não chega. Temos que vir mais atrás, temos que vir cá mais atrás e provavelmente bem mais atrás para que as crianças e os jovens tenham experiências positivas que os motivem, que não os assustem e não os façam fugir desta área. E este é o problema que nós temos que resolver. E a questão da história é um pouco esta. Evidentemente que há aqui outras explicações, mas uma delas é, nós não fomos capazes de manter o número de pessoas a vir para esta área que fosse suficiente para aquilo que nós precisamos. Não fomos capazes. E porquê? Bem, é a questão da história, não é? Eu não vou aqui aprofundar muito. Eu ia só tocar num ponto muito simples, que é a questão também da história, mas sobretudo a evolução do software, a evolução dos programas, das aplicações. O colega já explicou há bocadinho como é que ele aprendeu o BASIC no espectro e a forma como isso era feito. E portanto era o erro, a forma como nós ensinávamos a programação, as dificuldades que havia para poder resistir, digamos, com determinação ao próprio tipo de ensino que se fazia, deixou muita gente de fora. Provavelmente só aqueles que foram mais determinados e mais coisas é que conseguiram. E esses acabaram por ser poucos. Eram bons. E está à vista. Mas não chegam. E o problema é que agora nós fizemos demais. Bem, e há aqui um conceito que já vem do Papert, aqueles mais da minha idade, mais novos, da minha idade, ainda se lembram da linguagem Logo e daquilo que havia nas escolas. E o Papert desenvolveu um conceito que hoje isso está, digamos, na base do desenvolvimento de software de aplicações, de computação e de ensino de programação a crianças, que é está lá escrito, Low Floor, High Ceiling. Ou seja, o software não podia ser um destruidor de motivação e de miúdos que não conseguem chegar ao fim. Não pode ser. E ele fez o exemplo do Logo. Ou seja, o software tem que admitir que ele é fácil de usar para quem está a começar, não facilitando a desistência, antes pelo contrário, estimulando a continuação da aprendizagem, mas ele deve ter também possibilidades daqueles que querem ir mais longe e irem até ao fim, até ao infinito. Esse é o conceito que hoje nós podemos ver em uma grande parte das aplicações, das coisas que nós temos nos tablets, do que temos nos portáteis, nos iPhones. Tudo isso é com base neste princípio do Papert. Low floor, high ceilings. Eu posso começar a programar em 10 minutos. Se eu quiser dar mais um saltinho, eu dou mais um saltinho em mais 10 minutos. E não desisto, porque fiquei entusiasmado.
E tem ali alguns exemplos, como o Kodu, como o Angry Birds. O Angry Birds para os meninos mais pequeninos, do pré-escolar, dos 5, 6 anos, aquilo é um jogo para eles. É um jogo, mas eles estão a adquirir capacidades. Abstração, sequências, pensamento paralelo, está lá tudo. Ele está a programar com uma coisa muito complicada como o BASIC. Não está. Ele só está a jogar. E essa é a grande diferença, a meu ver, do ponto de vista das condições do ensino da programação hoje em dia. E eu tenho no meu bolso um jogo que posso, no meu tempo livre, começar a jogar e ao mesmo tempo estou a desenvolver as minhas capacidades e posso partilhar com os outros, e posso discutir, e posso etc. Não é? Quanto tempo é que eu tenho ainda? Pouca coisa, não é? Ok, então, eu ia retomar aqui uma questão que foi falada sobre a questão das raparigas e ia mostrar um pequeno vídeo que é feito, aliás, pela Google, para mostrar que, efetivamente, é uma pena que as meninas e as raparigas, eu tenho lá algumas em casa, não se aventurem, porque, de facto, há todas as condições. E eu, na minha experiência de professor, também encontro muitas vezes isso, que é a primeira coisa que as meninas me dizem quando chegam à minha aula é: eu não percebo nada de tecnologia. Ainda não começaram, eu não percebo nada de tecnologia. Calma, nós ainda não começamos. Vai ver que sabe mais do que o que estava a pensar. Então está aqui uma certa resistência, que tem um bocado a ver com a própria cultura, evidentemente, mas que é preciso, de facto, desmistificar, a começar lá em casa. Em muitos casos, a começar lá em casa e a começar lá pequeninos. Que não tem nada a ver com o género. É algo que está ao alcance de toda a gente, evidentemente. E este vídeo eu acho muito, muito interessante. Eu vou passá-lo. With invisible stuff and weightless things. The world is made with DNA, drawn together into tigers and cathedrals and snow cones. The world is made with bits of language, letters and spaces and numbers, organizing nations and brunch and love. The world is made with you, unreplicable, particular you. Who are made with tiny bits and words strung together, you whose effect can be enormous, life-changing, history-making, world-better-making. The code to change is also made with tiny bits and bytes drawn together. To dig wells, to share a joke with millions, to get directions. You are a girl who understands bits exist to be assembled. And when you learn to code, you can assemble anything that you see missing. And in so doing, you will fix something. Or change something. Or invent something. Or run something. And maybe that's how you will play your bit in this world. Bem, já agora, o que é isto do pensamento computacional? Uma forma muito simples de dizer isto é, na verdade, é uma perspectiva, é uma abordagem que nos permite resolver problemas com a ajuda de um computador. Isto é uma forma muito simples e há muitos tipos de problemas que podem ser resolvidos com a ajuda de um computador. Eu dou exemplos do meu dia-a-dia e provavelmente muitos de vocês também têm essa experiência. Se nós olharmos um pouco com mais atenção, vamos ver que na prática nós estamos a aplicar uma série de princípios do pensamento computacional e não nos damos conta disso. Não é? Por exemplo, eu para vir hoje aqui, estar aqui, eu precisei de programar a minha viagem. Não é? Programar a minha viagem. Bem, como é que eu faço isso? A que horas é que parto? Qual é o meio de transporte que me é mais fácil? Quando eu chegar a Lisboa, o que é que eu devo fazer? Quando é que chego os autocarros? Quando é que não chego? Quanto tempo é que eu demoro à escola? E agora para trás, como é que eu faço? Bem, eu simplesmente usei as ferramentas que tinha à mão. Eu fui ao Google e fiz isso tudo. Eu sabia exatamente quando chegava, quando partia, quando vinha o autocarro, se me pudesse beber um café, tenho daqui a um bocado mais 5 minutos. Eu sabia exatamente tudo para chegar lá. Isso é um problema. É um problema que eu posso perfeitamente... É um problema do meu dia-a-dia e provavelmente será vosso também, do dia-a-dia. Assim como estes, muitos outros problemas nós podemos usar. Se eu quero saber se levo logo guarda-chuva, se não levo, eu trouxe o meu guarda-chuva porque vi ali que ia chover. Portanto, todo este tipo de coisas, eu tenho ferramentas, tenho aplicações, tenho tecnologia que me permite simplesmente usá-lo para resolver problemas simples.
vinha no caminho e digo assim, bom, mas eu agora preciso fazer o meu Euromilhões. Espera aí, mas e fazer o Euromilhões, eu não gosto nada de estar a olhar para os bonecos aqueles e nunca mais me saem os números certos. E eu não consegui acertar. E tenho sempre dificuldade em saber qual é o número que vai acertar. É um problema que eu tenho, filho. E além disto, não tenho com quem me desculpar porque eu é que escolho os números. E então decidi, este é um problema que eu posso resolver com o computador. Agarrei no Scratch, ainda vou mostrar aqui porque não tenho isto ligado. Agarrei no Scratch, e os conhecem o Scratch, e em 10 minutos fiz um programa que me diz todos os números que eu quero. Se eu retiro, tenho outra vez os números e as estrelas. Portanto, este é um tipo de problemas que eu já preciso de computar, já preciso de programar. E assim já posso desculpar-me com o gato. Se eu não acertar, o gato é que esmaga. Pronto. E, portanto, esta questão da resolução de problemas é um dos aspectos do pensamento computacional. Mas há outros princípios. Por exemplo, definir sequências, seguir instruções. Muitas vezes, da minha experiência, nós temos 90% da informação no ecrã. Está lá, como é que se faz? Não seguimos as instruções. A primeira coisa que fazemos é, olha, se faz favor, venha cá aqui ajudar. Mas ajudar o quê? É para isto. Está aí a dizer, está aí à frente. Portanto, nós temos às vezes dificuldades em seguir instruções. Que é uma coisa básica. É um dos princípios da computação. Seguir instruções. Definir sequências. A resolução de problemas, já vimos aqui. Nem todos os problemas, evidentemente, são computáveis. Alguns não são. Mas aqueles que são, se eu souber programar, eu posso resolver esse problema através de um pequeno programa. O raciocínio lógico. Por exemplo, um dos princípios mais importantes é o dividir para conquistar. Ou seja, eu tenho um problema, mas eu não o consigo resolver. Bem, o que é que eu tenho que fazer? Se usar o pensamento computacional, eu tenho que dividir aquele problema em problemas mais pequenos. E se ele ainda for muito grande, eu divido em problemas mais pequeninos. É dividir para conquistar. Isto é um princípio da computação. E nós fazemos isto no dia a dia. Por exemplo, pensamento paralelo. Pensamento paralelo é ter várias coisas ao mesmo tempo, a correr e a controlá-las. Eu lá em casa tenho esses exemplos todos os dias. A minha mulher é capaz de estar ao mesmo tempo ao computador, a telefonar, a passar a ferro, fazer uma série de coisas. Eu não percebo como é que ela faz, mas pronto, ela faz. Mas é essa capacidade de poder monitorizar, toda a gente sabe. Há imagens, então. Mas é, ao nível da computação, ter um programa que faz várias coisas ao mesmo tempo e controlar, monitorizar as várias... No caso do Scratch é fácil. Ter as várias personagens e as personagens fazem coisas diferentes. Bem, identificar padrões, abstração, automação, portanto há uma série de princípios que decorrem da ciência da computação e que nos podem ser muito úteis, quer no dia-a-dia, quer no nosso ponto de vista profissional. E claro, para as crianças e para os jovens é importante que nós consigamos desenvolver essas capacidades. Um exemplo muito simples, Minecraft. Quem é que tem miúdos dos 8, 9, 10 ou 11 anos? Alguém tem? Conhece o Minecraft? É isso mesmo. O Minecraft é um jogo que aliás foi adquirido pela Microsoft, mas é um jogo com uma elevada capacidade de abstração. Construir um jogo no Minecraft é fantástico. Aliás, em Inglaterra é recomendado educacionalmente para os miúdos usar o Minecraft. E nós às vezes ralhamos com ele, está sempre a jogar. Quando na verdade o que ele está a fazer é desenvolver capacidades de resolver problemas, capacidade de abstração, capacidade de modelação, simulação, etc. É o que ele está a fazer. Parece que está a jogar, mas está a fazer mais alguma coisa. A representação de dados, por exemplo, o nosso problema não é a informação, é o excesso de informação, é a seleção de informação. Também as decisões que nós tomamos, muitas dessas decisões é necessário que eu ter dados para elas. Se eu for um professor de economia ou de geografia e quiser fazer o exemplo de uma tendência demográfica, eu tenho uma base de dados, vou buscar os dados. Não é? E portanto, hoje uma das dificuldades é muitas vezes saber com que dados é que nós suportamos as nossas decisões. Sobre o porquê que as crianças devem aprender a programar, bem, muitas das razões já foram aqui ditas pelos meus colegas anteriores, não vou repeti-las. Eu só chamava a atenção para uma que me parece muito importante, que é a questão da igualdade, ou às vezes a falta dela, da desigualdade. E o problema é que
para os meus filhos. O problema da igualdade não é só os vizinhos lá da rua, da idade deles. Já não se coloca assim. Já são os espanhóis, já são os belgas. Nós estamos no espaço europeu, eles vão concorrer com os outros todos. E a questão é, bem, os outros têm essas oportunidades. Então e os nossos? Então e os nossos? Quando é que eles vão ter essas oportunidades? Eu tenho uma ideia, mas não sei se vai ser aceito. Pode ser que seja. Já foi aceito, aliás. Já foi aceito. Nós temos no sétimo ano, na disciplina TIC, uns parágrafozinhos e uma boa parte relacionado com a questão do pensamento computacional. Para as pessoas TIC que aqui estão, sabem certamente do que eu estou a falar. A questão é saber se isso é suficiente. Se isso é suficiente. Eu sou um bocadinho ambicioso desse ponto de vista. E eu acho que nós merecíamos mais e precisávamos de mais. E podemos fazer isto de muitas maneiras. Claro que podemos sempre olhar para o que os outros estão a fazer e saber se isso está a ser bem sucedido ou não. E se isso se pode aplicar aqui ou não. Não basta a gente olhar para lá e seguir as instruções, não é? As instruções, às vezes, podem não ser as mais ajustadas. Eu sou um grande cozinheiro porque sei seguir instruções. Levo mais tempo à procura da receita. Mas se a receita estiver bem feitinha, tiver bem as instruções, podem ter a certeza que sai um belo prato. Se não tiver instruções, é que é pior. E, portanto, aqui a questão é qual é a solução que é mais adaptada a nós próprios. Quais são as nossas necessidades, quais são os nossos recursos, quais são as nossas capacidades e como é que nós conseguimos tirar partido daquilo que nós temos. Nós não podemos contar com os suecos, nem com os finlandeses, nem com os outros. Eles estão a resolver o problema deles. A questão é como é que nós resolvemos o nosso. Que recursos é que nós temos? Como é que nós temos que pensar estrategicamente para a frente? Quem tem filhos está na mesma situação do que eu tenho, do que eu. O que é que vai ser deles? Quando estiverem aqui para o mercado de trabalho, quando estiverem a concorrer com os belgas todos, com os ingleses todos, que desde os 5 anos já vão começar a programar, e chegam ao mercado de trabalho em que circunstâncias, em que condições? Têm ou não as capacidades? Não é tanto... Eu gostava de fazer aqui um ponto de ordem à mesa. Eu acho que a programação é um aspecto muito importante, mas o aprender a programação não pode ser válido só por si. Houve muita gente que aprendeu Pascal, Fortran, Basic e não fizeram nada disso. Não serviu para nada, nem se lembram já de nada. Aprender a programação enquanto objeto pode ter algum interesse, mas não é isso que resolve o problema. É o pensamento computacional. São estas capacidades que vão ficar. Capacidades que são universais, transversais. Resolver problemas resolve-se em todo lado. Na matemática, na biologia, na física, na história, na música. Tudo tem pensamento computacional lá dentro. Capacidades de abstração. Está lá tudo dentro. Uma das coisas que nós aprendemos é que as pessoas só adotam a tecnologia e só a integram no seu dia-a-dia quando têm algumas condições resolvidas. Ver boas práticas, ver bons exemplos. Mas há uma que é muito importante, que é ser compatível com o currículo, com o seu trabalho. Se isso parece uma coisa muito ao lado, esqueçam, tiram o cavalinho da chuva, que eu não me mexo para aí, eu tenho é que resolver isto, que é a minha responsabilidade. Bem, no caso do pensamento computacional, esse problema não se coloca. Capacidades de abstração vocês podem conseguir da leitura, da escrita, das histórias, dos desenhos. Portanto, há muita forma de desenvolver estas capacidades. Até usando um computador se consegue fazer isso. Até usando um computador. Até aprendendo a programar, que é uma atividade que mobiliza todos estes princípios por natureza do próprio objeto da ciência, da própria programação. Mas isso não significa que eu vá aplicar código em todo lado. Se calhar nos sítios aplico, noutros não. Depende da natureza do problema. E portanto, eu não confundo programação com o pensamento computacional. Programação é um núcleo do pensamento computacional. É uma excelente forma de o fazer. E se nós o conseguimos fazer, ótimo. Mas não esgotamos aí o assunto. O assunto pode ser levado para muitos outros planos, para muitos outros contextos, para muitas outras oportunidades, para muitos outros recursos. E, portanto, há muita forma de cozinhar o bacalhau. E esta é uma forma onde se aplica exatamente esse conceito.
Há muita forma de educar. Lá em casa, na rua, na escola, toda a gente pode, até certo ponto, trabalhar este tipo de conceitos. O que é importante é que a criança seja exposta a estas experiências, goste, se entusiasme, passe uma noitada, se for preciso, de roda de um problema para resolver na linha de código. É um debate também. Há muitos colegas que acham que aprender a programar tem que ser linha a linha, tem que ser como antigamente, né? Outros, e a crítica é, bom, mas vocês estão aí com essas aplicações, isso é só carregar botões, isso não implica programar. A boa notícia é que nós temos aplicações que fazem as duas coisas. Nós podemos programar por linha a linha e estamos a ver o efeito. Ou então eu posso programar por objetos e estou a ver a linha ali ao lado. Não é nenhum problema, já. Podemos resolver as coisas. Bem, ideias. Estamos. Boa tarde. Obrigado. Muito obrigada, José Luís Ramos. Certeza que esta intervenção nos vai ficar, fazer ficar a pensar um pouco destas palavras, mas eu passo de imediato à nossa colega, vou chamar assim, Fernanda Ledesma, da Associação Nacional de Professores de Informática. Boa tarde a todos. Eu sou colega, sou professora o tempo inteiro, não tenho qualquer relação por exercer este cargo. Para já queria agradecer o convite que nos fizeram, porque é para mim uma grande responsabilidade estar aqui a representar os professores de informática deste país e, por outro lado, é bom, é música para os meus ouvidos aquilo que tenho ouvido aqui hoje. Em 2012 eu estive na Assembleia em que houve mais de 100 intervenções e só 3 pessoas é que concordavam com esta coisa que estamos aqui a falar hoje. De resto era um bicho terrível que ninguém sabia na altura muito bem ainda o que era. Bom, por outro lado ainda depois destes comentários todos e apesar do meu PowerPoint já estar a entrar, eu sou então a rapariga. Estamos aqui a falar da rapariga das TIC, parece que sou eu a rapariga da tarde, não é? Pelo menos desta parte. E, de facto, há essa data que é lá para abril ou março, que é a Fundação das Comunicações comemora em Portugal o Dia da Mulher nas TIC. E, portanto, tenho muita pena ainda que o senhor subdiretor se tenha ido embora, porque eu estou aqui num papel que trago boas práticas, mas também tenho algumas críticas que eu gostava que ele tivesse ouvido e gostaria ainda de dizer aqui ao nosso embaixador, nós não falamos, nós fazemos. Nós, professores de informática, fazemos. Bom, em 2012 nós temos então uma nova disciplina que é inserida no ensino formal, que é no 7º e no 8º ano. Nova disciplina não, recuou para o 7º e 8º ano, em que foram desenhadas novas metas e, supostamente, foram introduzidos novos conceitos e, talvez, eu não concordo muito porque eu gostava muito de trabalhar por projetos antes, novas metodologias de trabalho. Mas eu, como era um bocado evangelizadora das metodologias de trabalho e resolução de problemas, para mim já não é uma nova metodologia, embora eu reconheça que não era muito utilizado em vários contextos. Esta disciplina estava, então, organizada em 4 domínios. No 7º ano tínhamos 3, a informação, a produção e transversal a segurança na internet, é o normal. E no 8º ano temos então o subdomínio dos ambientes computacionais, que é onde utilizamos estas linguagens que hoje já ouvimos aqui tanto falar. É pouco, temos 90 minutos semestrais ou 45 anuais e não é só para este subdomínio, temos mais 2 subdomínios para lecionar no 8º ano. Eu vou sempre ao teclado, mas ele não está a assumir. Por outro lado, antes de entrar no que é que se faz neste subdomínio, eu gostava porque eu, além de gostar de projetos, também gosto muito de respeitar os conceitos. E nós estamos a falar de introdução à programação.
Não estamos a falar em formar especialistas em programação. Os miúdos não saem daqui a saber fazer sistemas de informação. Eles sabem, aprendem aqui de determinados conceitos que quem sabe se configura numa nova literacia que começa a ser falada assim. Conceitos que o Dr. José Luís Ramos acabou de falar. Compor problemas, raciocínio lógico, os conceitos de lógica e de programação, o discutir e o apresentar resultados. Neste domínio, e eu não quero que leiam aquelas metas, eu só as pus ali para vocês as verem, é assim como, e assim pouco há algum tempo, o Dr. José Luís Ramos acabou de falar nisto, que é o ter uma ideia, analisar esse problema e depois decompô-lo em partes, ou seja, nós não podemos ensinar ou trabalhar estas linguagens só por si, vamos lá programar. Não, tem que haver um trabalho prévio de resolver o problema e depois vamos por etapas. Ter a ideia, analisá-la, detalhá-la, decompor em partes e então resolver o problema na aplicação ou ir desenvolvendo na aplicação conforme fazemos estas partes. No fundo é um bocadinho a metodologia de trabalho-projeto mais resumida, mas porque também é pouco tempo. As aplicações, as aplicações, alguns exemplos de aplicações que se podem usar são estas. Eu pus ali essa maçadinha em cima do Scratch, não é por acaso, porque o Scratch, eu fiz uma sondagem junto dos meus colegas e aquela que maioritariamente está a ser utilizada é o Scratch. E também não é por acaso, porque a Teresa Marques, do CCTIC da Setúbal, fez um trabalho fenomenal de desbravar caminhos. E seguida depois pelo João e continuada também o ano passado por nós, Amperi, neste percurso. E, portanto, a linguagem de programação é para aí 80-20, relacionado com as outras, neste subdomínio. O que se pretende é, então, desenvolver o tal, resumindo muito rapidamente, é usar, nós recebemos o aluno consumidor e que ele no fim, a responsabilidade é grande, é muito grande, acho eu, e que ele no fim deste percurso seja um aluno editor e produtor que se transforme as tecnologias por si em tecnologias da aprendizagem e do conhecimento. Estava eu até errado, mas pronto. Eu fui à procura de boas práticas e a boa da autonomia tem alguns bons casos. Encontrei um caso, Agrupamento Silves Sul. Tem a disciplina TIC no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Disciplina, mesmo. E então, vais-me fazer estar a clicar. Pronto, é só até chegar aí. Pronto. Tem a disciplina, chamaram-lhe disciplina de informática até ao 4º ano e depois disciplina de TIC do 5º até ao 9º. É 60 minutos durante todo o ano. Isto é porque o agrupamento tem autonomia, mas não é o único que tem estes casos. Só que isto tem outros problemas que eu já irei falar a seguir. Nas aulas do 1º ciclo, a aula é lecionada em par pedagógico. Este ano, então, o 6 de 2012, o OAL fala muito em coadjuvâncias e isso, em par pedagógico, mas isto não começou agora. Eu falei agora no OAL, mas não é por aí. E a avaliação das TIC está exatamente na grelha, como está estudo do meio, matemática e todas as outras áreas que eles têm. A primeira leva de alunos está este ano já no 9º ano, portanto este agrupamento já está a fazer um trabalho há algum tempo neste sentido. Era aqueles que estavam todos a entrar um por um. Por outro lado, temos também, por exemplo, no agrupamento de Azeitão este ano, com a autonomia, a iniciar uma disciplina no 5º e 6º ano, que se chama Iniciatic, em que se trabalha praticamente os 2 anos só coding, e não só. São umas mini-metas, uma amostragem das metas, é uma disciplina que funciona na componente letiva, tal como no outro agrupamento. Tudo isto são aulas que estão no horário do professor. Foram elaboradas umas mini-metas e esta escola fez um protocolo com a Amperi, que nós estamos com as condições que este ano o Ministério também nos deu, a possibilidade de termos alguns professores ao serviço a acompanhar este projeto e a ir lá
enquanto for preciso acompanhar para desenvolver, por isto está mal escrito, perdão aos meus colegas. Pronto, estamos a acompanhar então este projeto que funciona no 5º e no 6º ano e depois tem o 7º e o 8º normal. A disciplina chama-se Iniciatic. Este diapositivo causa-me um misto de sentimentos que é uma loucura. Entre o orgulho e a raiva. Porque eles funcionam na componente não letiva, e os meus colegas que aqui estão, eu já vos digo porquê. Eles funcionam na componente não letiva, muitas vezes fora do horário, porque a componente não letiva são 3 ou 4 tempos para professores de informática que não têm qualquer redução, porque são pessoas novas, digamos assim. Muitas vezes por carolice do próprio professor, com despesas de deslocação a cargo do próprio professor, com equipamentos às vezes adquiridos pela escola, candidaturas a projetos, ou às vezes comprados pelo próprio professor, e a raiva já vos digo porquê. O ano passado nós tivemos uma equipa que foi ao Brasil e que foi campeã do mundo em futebol robótico, e para arranjarem dinheiro para ir ao Brasil, representar Portugal, tiveram que fazer arraiais e atividades assim na cidade. É a educação que temos para arranjar apoio. O agrupamento de Dom Dinis tem um projeto interessantíssimo, que está aqui o Carlos. O Clube de Robótica vai desde o primeiro ciclo ao secundário. Foram apurados e não conseguiram ir. Ou seja, nós temos bons exemplos, mas depois não conseguimos levá-los até onde queremos. Ainda os clubes. A Marta esta semana participou no Code Week, mas já ela tem um clube de programação e neste momento trabalhou em Just HTML, porque ela contou-me, e não era para mim novidade, porque eu já tinha sentido isto num grupo de trabalho com alunos que fiz, em que ela fez uma atividade para fugir a todas as outras, e porque offline às vezes não dá para mais e HTML consegue-se com TXT, fez a construção de páginas em HTML só usando o bloco de notas no computador, e os miúdos deliraram, desde quererem mais porque viram algo construído. Eu já tinha tido essa noção no curso de multimédia. Quando eu começava a dar o módulo parecia que estava a distribuir reboçados, mas com miúdos tão pequenos nunca tinha experimentado trabalhar o HTML. Depois são os casos de outros países que eu não vou falar, que já foram referidos 2 ou 3 vezes. Avançamos então. E eu queria aqui referir-vos que a disciplina veio para o 7º e 8º ano. Ela ainda esteve no 5º e no 6º e depois mexeu-se. Eu acho que nós, já há 3 anos atrás, perdemos uma grande oportunidade. A Ampri ousou, na altura, propor uma disciplina de programação para o 10º ano, já para o 10º ano, porque nós temos um percurso de ciências e tecnologias que não tem nenhuma disciplina de tecnologias do 10º ao 12º. E às vezes eles têm professores que têm competências de tecnologias nas outras disciplinas e às vezes têm professores que não têm competências nenhumas e passam um ciclo inteiro sem mexer nos computadores. E, portanto, nós perdemos uma grande oportunidade de ter inserido, e neste momento, em vez de estarmos a ver os exemplos dos outros, provavelmente tínhamos inovado e eram os outros a olhar para o exemplo de Portugal. Embora neste momento se calhar já se justificasse até mais cedo, mas esta disciplina, pelo menos nesta área, continua a fazer muito falta. Eu pus ali porque, entretanto, andou depois o Sr. Ministro a dizer que sim, umas semanas nos jornais, mas depois das negociações desapareceu do mapa. Mas ela está nos documentos. O papel da Ampri, rapidamente, a informação atualizada, a informação, nós temos feito formação em Scratch, em Code, nessas áreas todas, e Arduino e robótica foram as nossas principais apostas no ano passado, se calhar um bocadinho visionárias, ou por gosto da equipa, que somos todos muito ligados a projetos, e isso. E eu queria destacar aqui, no ano passado nós tentamos fazer partilhas, encontros, concursos, parcerias para conseguir participar nestas situações todas. Queria destacar, este ano nós estamos a fazer o Code Week. O ano passado a Ampri contactou a Code.org, que é na América, que em vez de ser organizada pela Europa, é organizada pela América, e constituímos-nos como uma entidade que agregava os projetos que participaram nessa, como está agora a ERT, na Code Week, nós fizemos pela Code.org. E nessa altura, o ano passado foi a primeira vez, participaram cerca de 3.000 alunos portugueses na Semana da Programação da Hour of Code,
que é a da América em vez de ser a europeia. E que este ano estamos a trabalhar para isso novamente, que é daqui a 2 meses. Por fim, só deixar-vos o convite para sábado, que vamos organizar um evento de robótica e Arduino em Setúbal. Quem quiser estar por lá, é só isto, e agradecer a todos o que é, eu digo isto sempre, quem já esteve, o que é transversal é nuclear. E eu queria reforçar só uma ideia antes de concluir mesmo. Nós não temos nada, professores, contra a transversalidade, só que a transversalidade às vezes cria injustiças e é um risco, porque há alunos que apanham um conselho de turma que os professores até gostam das tecnologias e de facto são inseridas, mas depois há conselhos de turmas que ninguém mexe nas tecnologias e aqueles alunos fazem um percurso de um ciclo inteiro sem nada das tecnologias. E estamos a criar injustiça, não chega à transversalidade. Era só isto que eu queria dizer e claro que só juntos conseguiremos. Mas eu já fico muito contente com aquilo que eu vi aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Eu iria então chamar o engenheiro João Baracho, portanto, que nos traz já um caso prático. Eu ouvi algumas destas intervenções e lembrei-me muito do Apps for Good, a questão da resolução de problemas. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer à Direção-Geral e ao Dr. José Pedroso ter-me convidado para estar aqui. E obviamente agradecer à escola, à recepção e agradecer a todas as pessoas que estão cá presentes. Eu devo confessar que sou um entrante nesta área da educação, portanto sou capaz de dizer uma série de disparates, mas desculpem-me e depois lá fora podem me corrigir, mas é um risco que nós corremos. Eu passei a minha vida nos sistemas de informação, não sou técnico, sempre disse que não percebia nada de tecnologia, mas pronto, estive sempre em empresas de sistemas de informação, portanto durante 30 anos, e sou agora o diretor executivo de uma ONG. Uma ONG que trata de inclusão social, coincidência pela tecnologia, portanto, por acaso usamos a tecnologia para resolver problemas das populações que tratamos, e esta ONG, que foi lançada em maio do ano passado em Portugal, com parceiros como a Microsoft, a Fundação EDP, a Fundação PT, a McKinsey, portanto, tem também um projeto que foi a evolução desta ONG que nasceu no Brasil e, portanto, cresceu na América Latina, e quando veio para a Europa, entrou pelo Reino Unido e fizemos um estudo para avaliar como é que poderíamos entrar da melhor forma e adaptar da melhor forma esta organização à realidade europeia. E o resultado foi o Apps for Good, que eu vos vou estar aqui a explicar muito rapidamente como é, e eu vou tentar resumir o mais possível, mas se eu tiver a exceder de tempo, dê-me um toquezinho. E chegaram à conclusão que, de facto, havia todos estes problemas que tiveram aqui a falar no Reino Unido, e o projeto trata exatamente da mesma metodologia que nós aplicamos na ONG. Na ONG, se quiserem ir ao site, é o CDI Portugal, procuram no Google, vão ao site e vão ver as obras que fizemos. Tudo é baseado numa metodologia do Paulo Freire, que muita gente conhece, principalmente professores na área, que trata das motivações das pessoas. Portanto, nós tentamos não falar de tecnologia, utilizamos a tecnologia para conseguir que as pessoas consigam atingir as suas motivações e chegar lá. Isto porque eu tenho um princípio, até porque tenho 5 filhos e um neto, e portanto já é muita coisa, cada filho tem o seu gosto, portanto são coisas muito diferentes, e portanto eu gosto muito de dizer que nem todos os rapazes gostam de futebol, nem todos os jovens gostam de jogos e de tecnologia, nem todas as meninas gostam de costura e cozinha e bordados, não é? E, portanto, nós às vezes gostamos de ser muito fundamentalistas nisto, não é? E, portanto, se houver jogos, os miúdos todos gostam, pronto. E eu tenho um filho que é bailarino profissional e odeia jogos de computador, não é? Pronto. E, portanto, temos isto. E o Apps for Good dá-nos essa oportunidade, e eu acho que coincide com muitas das vossas preocupações aqui. O Apps for Good está neste momento programar com o objetivo que foi aquilo que eu comecei a dizer. O que é que nós tentamos de facto não estar a explicar que não é um programa de coding, ensinando a desenvolver apps não é um programa de coding, é um programa de capacitação. E esta capacitação é uma palavra muito feia, que tem uma palavra muito bonita em inglês, que é o empowerment, mas que nós temos alguma dificuldade de traduzir para português. Por capacitação nós não estamos muito, pronto, tudo bem, mas é a tradução, não é? E, portanto, trata-se de
capacitar e convencer os miúdos, os jovens, de que eles podem decidir, podem fazer e podem escolher. Portanto, dizemos sempre que estamos a tentar desenvolver uma geração de problem solvers e digital makers, e aqui eu não tentei traduzir, porque depois erro sempre, mas na prática motivá-los para criarem os seus projetos de vida, que podem ser negócios, podem ser produtos, podem ser questões que têm de resolver, desenvolvê-los e lançá-los ou comercializá-los ou aquilo que for. E, portanto, falamos muito pouco de tecnologia, sendo um projeto eminentemente tecnológico. Como é que o fazemos? Fazemos da seguinte forma. Há uma plataforma, baseia-se numa plataforma onde estão a maior parte dos conteúdos que estão permanentemente a ser desenvolvidos e, portanto, o que fazemos é os professores, independentemente do nível que tenham, e podemos estar a falar de professores de TICs, e não, mas isso é uma outra história, mas se estivermos a falar de professores de TICs, estamos a admitir que cada um tem o seu nível tecnológico, pode ser um nível mais baixo ou um nível mais alto, independentemente disso, nós vamos apoiar os professores a dirigir o projeto nas escolas, mas que não é propriamente liderado pelo professor. E, portanto, vamos dar formação. Na prática, a formação é como se orienta dentro do programa e dos conteúdos que tem, e os conteúdos estão todos produzidos. Depois, baseia-se, eu não sei se se vê bem, mas está ali aquele experts, baseia-se numa pool de especialistas que estão na plataforma e que, neste momento, estão centenas na plataforma internacional, onde irão entrar os especialistas portugueses também. Aliás, estão lá 2 neste momento, e até ao final deste ano temos como objetivo que no mínimo estejam 30 especialistas lá. Mas é relativamente fácil. É relativamente fácil porque todos têm a ganhar com o facto de estarem numa plataforma destas. Depois, seguimos o programa e estamos a criar neste momento uma coisa que em inglês aos fellows, nós falamos muito dos alumni, no fundo são os ex-alunos, e tentamos criar a comunidade dos ex-alunos, e já vou falar num que é uma rapariga, por acaso, e sem querer, eu não sei que eu ia querer falar pouco, mas tenho de falar por causa das raparigas, portanto, estamos a tentar, e como estamos a ter um desenvolvimento internacional, ter esse grupo de ex-alunos que fortalecem, no fundo, a evolução das soluções. E depois, pronto, temos os profissionais formados. A estrutura do curso, desculpem, está aqui em inglês, nós neste momento estamos a desenvolver, e já vou falar um bocadinho sobre isso, se me permitir, estamos a desenvolver o programa para Portugal. Reparem que é exatamente a metodologia dos 5 passos que nós utilizamos na ONG, que é do Paulo Freire. Uma é a análise dos problemas que há, neste caso é o chamado Crash Course, portanto, é avaliar o que é que queremos tratar, o que é importante para nós, o que é que queremos fazer, e isto, parecendo que não, é a maior dificuldade. Eu estive em Londres a acompanhar uma escola que segue este programa, que é uma escola especial. Eu pensava que era um colégio privado, mas não, é uma escola pública que tem alunos que eles consideram que têm capacidades, mas que não conseguem ter aproveitamento, e, portanto, têm métodos de ensino alternativos naquela escola, diversos, e um deles é o Web for Good. E quando eu estive lá com a pessoa que está a lançar o Web for Good nos Estados Unidos, que é um dos fundadores do LinkedIn, ele estava a falar para um grupo de miúdas e fez-lhe a pergunta: qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram no programa? E se fosse no meu tempo, no tempo dos Spectrums, eu diria programar, saber quais eram os comandos, essa coisa toda. Não, e a dificuldade delas não era essa. Estávamos a falar para miúdas de 11, 12 anos. A dificuldade era escolher a solução. A grande desilusão era qualquer solução que escolhessem já existia, e, portanto, tinham de escolher outra. E nem sequer falavam na programação, que faziam. E atenção que estamos a falar de programação que depois ia ficar em empresas profissionais. E isto é o mais importante para nós. Estamos, de facto, a capacitar as pessoas, e é este o grande objetivo. Portanto, aqui, muita atenção a este Crash Course, e reparem que não estamos, por isso é que eu digo, não estamos num programa de coding, estando a ensinar programação, e se repararem, o coding está para aí na quarta fase, ok? Aparece como um pormenor, exatamente a confirmar o que já aqui foi dito, não estamos a falar de investigação. Estamos a falar de programar, que hoje pode ser muito simples e também pode ser muito complexo, obviamente, se já estivermos numa área muito mais tecnológica. Portanto, depois temos a área seguinte, que é focalizar na ideia que queremos.
Temos depois a outra área que é o que nós chamamos o scoping, que é então vamos criar o produto, desenhar o produto, desenhar a ideia, testar a ideia, desenvolver a ideia a seguir, portanto desenvolver o produto, e quando estamos a desenvolver o produto, isto no fundo é o ciclo do nosso ciclo de decisão na vida de qualquer coisa, seja profissional, seja do produto da empresa, seja da nossa organização em casa, seja daquilo que queremos fazer. E depois temos aquilo que faz parte do programa, que é a questão de saber expor. E como sabem, se calhar muitos já sentiram isso nas vossas vidas, nós às vezes temos uma grande ideia, é fantástica, desenvolvemos a ideia, produzimos a ideia, pusemos tudo, mas não conseguimos explicar. Isto é, não a conseguimos vender. E é uma frustração. Depois há os especialistas do PowerPoint que conseguem vender tudo por PowerPoint e às vezes não têm sequer o produto desenvolvido. Pronto. E, portanto, é isto que se pretende ensinar através do que da tecnologia, porque, de facto, e confirmando o que já foi dito, é para nós básico esta questão da programação em todo este... E eu não falo aqui muito mais disto, teria muito mais detalhe, mas vou passar. Aqui o que eu já falei é, assim que inicia o programa, é de imediato enviado um questionário para avaliar a que nível estão os professores. E, portanto, podemos estar a fazer o programa com vários níveis tecnológicos. E isto, atenção, que é independente de qualquer tecnologia. Podemos estar a trabalhar com qualquer ferramenta de desenvolvimento, qualquer ferramenta de programação, e temos isto classificado por tipos de ferramentas para, de acordo com a capacidade do professor, ou de acordo com o nível que queremos dar à turma, ou de acordo com o nível que queremos dar ao programa, estamos a escolher o nível técnico e a optar por ele ir para aí, e a plataforma depois tem os respectivos conteúdos. E o tal slide, que eu ia resumir, aliás, o slide era para passar um vídeo, poderão ver na internet se forem ao appsforgood.org. Mas então parei aqui um bocadinho. Porquê? Porque se virem o vídeo desta rapariga, para já esta rapariga é de um país onde as mulheres então não têm hipótese nenhuma, okay? Entrou no Apps for Good, desenvolveu o Apps for Good numa escola no Reino Unido, com um grupo de raparigas, e hoje é uma profissional excelente que está a dar cartas numa grande empresa de tecnologia. É uma OIMA e é sempre um exemplo que o Apps for Good apresenta, porque ela é uma das grandes embaixatrizes do Apps for Good a nível mundial, e é uma das pessoas que traz mais alunos neste momento para o Apps for Good no Reino Unido. Vejam o vídeo que é interessante. Em termos do Reino Unido, portanto, nasceu no Reino Unido, como vos disse, portanto, foi evoluindo. Neste momento está em 400 e pico escolas públicas no Reino Unido, públicas, e tem também escolas particulares. Não preciso falar da evolução, foi uma evolução muito grande, mas bastante sustentada. Está neste momento também com um projeto de piloto, está a ser desenvolvido nos Estados Unidos, está com um projeto de piloto em Espanha. E neste momento, e graças ao convite da DGE, estamos a planear a implementação em janeiro em Portugal nas escolas portuguesas, com um projeto desenhado há 3 anos, que depois veremos da nossa capacidade e avaliação depois vossa, se é um projeto para seguir ou não, mas nós desenhamos logo o projeto há 3 anos. E também para responder a algumas das coisas que foram aqui ditas, um pormenor que me parece muito interessante é, nós temos já incluído neste ano de piloto, e penso que viram isso no documento que tem, nós temos logo, em termos da nossa equipa, que a sede é no Reino Unido, obviamente, um dos trabalhos é fazer o match, e neste ano o piloto está em atividade extracurricular, obviamente, mas temos logo incluído no trabalho do piloto o match do currículo de TIC das escolas portuguesas com aquilo que o programa cobre. Aliás, se forem ao site do Apps for Good, do appsforgood.org, há lá uma área onde vem relativamente ao currículo de TIC do Reino Unido e aquilo que o programa cobre mais ou menos, e portanto de acordo com o nível que está, cobre mais ou menos. Tem bastantes parceiros, obviamente, parceiros muito importantes no Reino Unido. A Google, o Apps for Good ganhou o ano passado o Prémio Mundial da Google para a melhor aplicação social. Okay? Isso não faz com que haja alguma coisa, obviamente, contra a Microsoft,
porque sendo uma plataforma open source, a resposta do Apps for Good para então não podemos desenvolver em ferramentas Microsoft, e a resposta é se fizer sentido para as escolas portuguesas e se for uma ferramenta que os jovens nas escolas portuguesas sintam que toda a gente tem e que aquilo que estão a produzir fica ao alcance de toda a gente, porque não? Okay? Essa é a grande obra. Aqui em Portugal, o CDI Portugal foi lançado com os parceiros que já vos disse, e a Gulbenkian está neste momento a tratar da parte burocrática, porque a Gulbenkian veio ter connosco dizendo que estava muito interessada em seguir e apoiar o projeto, e portanto estamos neste momento mesmo numa fase de início de trabalhos. A equipa já tem a ideia de como é que se pretende fazer e como é que se vai fazer, e portanto nós já estamos a trabalhar arduamente nesse projeto de forma a ser um sucesso em Portugal, e eu espero que seja um sucesso e goste. Em termos de o evento final deste projeto, é um evento no Reino Unido, é um evento internacional, onde depois as melhores aplicações vão para as multinacionais para serem produzidas e serem aplicadas ao mercado. O que nós estamos a fazer aqui é um evento no primeiro ano feito internamente com a Gulbenkian, e depois para o segundo ano já a passagem. Uma dúvida que me podem pôr e que eu gosto sempre de responder, porque eu sou um bocadinho nacionalista, peço é sempre uma coisa que eu gosto de dizer, não vai haver enganos, e portanto a questão de estarmos a trabalhar com a plataforma em inglês, e fui eu, contrariamente ao que se seria de esperar, que disse, não, eu quero começar a trabalhar com a plataforma em português, e a razão é simples, é porque quero que nós sejamos integrados na plataforma internacional, isto é, que os nossos especialistas possam estar ao lado dos especialistas internacionais, que as nossas empresas tecnológicas que dão apoio depois ao programa possam estar par a par com as empresas internacionais, independentemente de estarmos já a tratar da tradução do programa, que em princípio é o próprio Facebook que está interessado em fazer a tradução para português. E pronto, não vos amasse mais, espero que tenha sido interessante, e obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Penso que estaremos todos com muita expectativa neste primeiro ano, quanto à implementação do piloto e certamente depois ao alargamento do projeto a outras escolas.